Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente recebe aqui nos estúdios o desembargador Rogério Medeiros, vice-presidente e corregedor do TRE, o Tribunal Regional Eleitoral aqui de Minas Gerais. Bom dia, desembargador, bem-vindo mais uma vez aqui ao Café com Política, a Rádio Super, é um prazer recebê-lo. Bom dia, o prazer é todo meu estar com vocês e os ouvintes. Bom, desembargador, para a gente começar esse bate-papo com o senhor, a gente quer falar muito especificamente a respeito das cassações de prefeitos que vem ocorrendo. A gente tem aí um exemplo recente que trata-se do prefeito de Itabirito, Alex Salvador, que acabou sendo cassado pelo TRE. Desde que esse mandato dos prefeitos começou, no início de 2017, o TRE tem um levantamento de quantos prefeitos já foram cassados desde então, desembargador? Nós já tivemos 22 eleições suplementares e mais algumas 3 cassações supervenientes, mas a gente faz isso com muito pesar, né? Porque o ideal é respeitar a vontade do povo que foi manifestada nas urnas, a soberania popular. Mas esses casos aí, eles são decorrentes de uma grave infração à legislação por parte desses políticos e infelizmente não há outra saída senão cassá-los. Desembargador, e o que é preciso para um prefeito ele ser cassado? O que ele precisa ter cometido? A maior parte dos casos que nós tivemos aqui em Minas Gerais são prefeitos que concorreram sub júdice, ou seja, eles quando registraram a candidatura já havia alguma pendência, a maior parte dos casos a chamada lei da ficha limpa, né? São pessoas que já tinham condenação em segunda instância, em processos criminais ou de improbidade administrativa, pessoas que tiveram contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas, mas ainda assim insistiram em sua candidatura e lamentavelmente vieram a ser eleitos e logo depois das eleições, às vezes até já empossados no início do mandato, veio a decisão definitiva, né? No caso do Tribunal Superior Eleitoral, indeferindo o registro da candidatura. Logo, a eleição, a diplomação, ou se for o caso até a posse desse prefeito, ela é invalidada e tem que fazer novas eleições. E a minoria dos casos são condutas na própria campanha, em que se elegeram, né? Normalmente abuso de poder. É o que a gente chama o uso da máquina, né? Geralmente quando é reeleição nesse caso. Reeleição, ou então financiamento indevido pelo Caixa 2, né? São as hipóteses mais frequentes. O desembargador, e isso obviamente que é um problema para as cidades também, porque muitas vezes o prefeito começa a desenvolver o trabalho, anuncia ali um secretariado, uma equipe que pretensamente vai acompanhá-lo ao longo dos 4 anos de mandato e de repente esse trabalho precisa ser interrompido, né? Então, eu até pergunto para o senhor nesse sentido, seria necessário que a gente tivesse leis mais rígidas talvez para que essas pessoas que ainda estão sob júdice não concorressem, para evitar esse excesso de cassação e o prejuízo que isso eventualmente causa a um município, ou a legislação está adequada? Os nossos políticos é que precisam realmente se adequar ao ideal daquilo que a gente imagina deles. Eu acho que o grande problema, a lei, a intenção dela é boa, porque se a pessoa está sob júdice, ainda não tem uma decisão definitiva, evidentemente ela não perdeu os direitos políticos e tem direito a se candidatar, mas o problema é que os processos são muito demorados, então a possibilidade que o próprio legislador dá a uma pessoa, e não é só na área eleitoral, não, em qualquer área, criminal, civil, né, de recorrer, faz com que a decisão definitiva demore. Uma outra situação que eu acho interessante refletir chegou-se a ensaiar por provocação do Ministério Público a cobrança dos valores gastos com eleições suplementares daquele candidato que deu causa à sua realização. Infelizmente, isso aí foi vedado pelo TSE numa decisão, mas eu acho interessante, pelo menos naqueles casos em que for flagrante a inelegibilidade,
e o candidato insiste em candidatar, ainda que não tenha uma decisão definitiva, mas sendo visível que ele não terá êxito, né? E ele insiste naquela candidatura, ele arcar com os custos da eleição suplementar, que não são baratos, né? Nós tivemos 22 eleições suplementares em Minas, desde as eleições de 2016, o custo total é de quase R$1 milhão, R$926 mil. A média por cada município é de R$42 mil por eleição. Claro que um município maior, Ipatinga, por exemplo, o gasto foi muito maior. Em cidades pequenas, né? Um gasto menor, mas é muito caro para o próprio contribuinte, que é o eleitor também, né? Que sai no prejuízo. E aparentemente a gente não tem uma solução para isso diante desse quadro que o senhor está colocando, né, desembargador? Pois é, fica aqui como sugestão, né? Quem sabe o próprio legislador que sirva de desestímulo, né? A insistir em candidaturas inviáveis. O senhor disse em 22 cidades, né, já, que teve que ser feita uma nova eleição. Existem outras por vir? Poucas. Nós já temos julgado praticamente, porque o grosso dessas novas eleições foram decorrente daquela situação do registro indeferido logo no início do mandato. Agora nós estamos ainda com uns casos residuais, vamos dizer assim, o de Itabirito, que foi o último, né? Mas nós estamos encerrando já praticamente. O caso de Itabirito está em fase de embargo de declaração. Ele pode ainda, depois dos embargos, caso não tenha êxito, ele pode ainda tentar um recurso em Brasília, né? Mas em regra é que após o julgamento desses embargos aqui no próprio TRE, ele já seja afastado e já possa marcar as novas eleições. Até nesse sentido eu pergunto para o senhor, como é que funciona essa questão do prefeito ser cassado e poder recorrer? Quais são as instâncias às quais um processo como esse ainda pode chegar? Bem, no caso dos prefeitos, a decisão de cassação ou não, né, nos diversos processos que correram aí pelo Estado, foi do juiz eleitoral, porque a eleição de prefeito, a competência para realizá-la e julgar todos os incidentes é do juiz da zona eleitoral a que pertence àquele município. Então, no caso aí, esses julgamentos aqui no Tribunal Regional Eleitoral, eles são já de um recurso, seja do prefeito que foi cassado, seja do Ministério Público ou dos adversários, né? Que entraram com a representação no caso do prefeito não ter sido cassado. Então, o que se quer é que o TRE mantenha a cassação ou reforme a decisão que não cassou, né? Cassando em grau de recurso. Então, como a decisão do TRE já é a segunda instância, no caso dos prefeitos, o entendimento é que a partir da decisão do TRE, no caso de cassação, o prefeito terá 3 dias para entrar com os embargos de declaração. Julgado esses embargos de declaração, se for mantida a cassação, ele já será afastado e já poderá ser providenciada a realização da nova eleição. Mas ainda assim ele poderá tentar um recurso em Brasília. Normalmente o TSE, quando recebe esse recurso, se houver uma possibilidade de êxito no recurso do prefeito, o relator lá em Brasília, ele pode dar um efeito suspensivo, dizendo que não faça eleição e nem afaste o prefeito até que o TSE lá em Brasília julgue definitivamente. Já tivemos casos em Minas disso? Já, nós temos alguns casos aqui atuais, inclusive, por exemplo, Jacinto, Pedra Bonita, Dionísio, Ibitiúra de Minas, São José da Safira, Eloy Mendes, né? Estão ainda pendentes de julgamento nessa situação de o TSE ter determinado que ainda não se afaste nem se
proceda a nova eleição. De maneira geral, por aquilo que os senhores percebem, o TSE, quando um processo desse chega a Brasília, ele mantém as decisões que são tomadas pelo Tribunal Regional Eleitoral ou ele reforma as decisões? Não, mantém na maioria dos casos. Eu citei Os aqui... processos geralmente são muito embasados também, né, desembargador? Dos 22, nós tivemos só meia dúzia nessa situação de conseguir a suspensão em Brasília, né? Geralmente os processos já foram analisados, já estão... A decisão já está bem amadurecida, né? Então, na maior parte dos casos, o TSE confirma aquilo que o TRE decidiu. No caso, desembargador, numa cidade que passa por isso, como o caso agora de Itabirito, até que não, que ainda está sendo julgado. Mas, por exemplo, no caso, vamos supor, Itabirito, se realmente for confirmada a cassação do prefeito, quanto tempo que leva, até para os ouvintes, né, que são moradores da cidade, que estão aqui com a gente, para entender quanto tempo que demora depois que a cassação for confirmada, né, ele realmente foi cassado, para que tenha uma nova eleição? Nós vamos ter aquele prazo da legislação eleitoral, né? Nós temos que ter abrir o prazo para as convenções partidárias. O candidato que deu causa à cassação, o prefeito e o vice, no caso, né, não poderá concorrer, por óbvio, né? Eles deram causa à cassação. Feitas as convenções, tem a fase do registro do candidato, depois, confirmados os registros, aí marca-se a data da eleição, tem a campanha eleitoral, que dura 45 dias. Então, vamos arredondar algo em torno de 3 meses, né? É um procedimento como se fosse uma eleição, uma nova eleição normal. Uma nova eleição normal. Período integral. E o calendário para a campanha, 45 dias, considerando ainda a fase de registro de candidato, convenção, registro. Vamos botar aí 90 dias, né? 3 meses. E nesse período, o comando da cidade fica com o presidente da Câmara? Presidente da Câmara. Ele assume o comando por força da legislação, né? Porque o prefeito e o vice, a cassação sempre é da chapa, né? Então, o primeiro substituto é o presidente da Câmara. Então, não existe caso de cassação somente da figura do prefeito mantendo o vice? Não, nesses casos aí contamina a própria chapa, né? Porque antigamente no Brasil nós tínhamos eleições isoladas do presidente e vice, né? Sim. Por exemplo, o Jânio Quadros, o companheiro dele de partido, não foi eleito, que era o nosso grande Milton Campos, né? Acabou se elegendo o adversário, que era o João Goulart. Mas hoje não, é chapa, né? A chapa é uma só. Então contamina ambos os candidatos. A gente está conversando com o desembargador Rogério Medeiros, ele é vice-presidente e corregedor do TRE, o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, falando a respeito de cassação de prefeitos e que processos que estão ocorrendo aí ao longo do tempo em Minas Gerais. No início da entrevista, desembargador, o senhor falou com a gente que Minas Gerais já passou desde o início desse mandato dos prefeitos, que se iniciou a eleição em 2016, mandato se iniciando em 1º de janeiro de 2017. 22 casos de eleições suplementares. A gente citou esse último exemplo, que é de Itabirito, que é uma cidade importante aqui da região central de Minas, está pertinho ainda aqui de Belo Horizonte, a 60 quilômetros. Mas dá para a gente enumerar cidades importantes também do estado, cidades polo onde isso ocorreu, ou foram de maneira geral municípios de menor porte onde a gente teve essas 22 eleições suplementares? Não, nós temos um município de grande porte, Ipatinga, né? É o exemplo mais gritante. Ipatinga, mas é uma situação histórica, do Vale do Aço, né? A gente tem um histórico. Incrível, viu? Já tem um outro processo pedindo a cassação do prefeito que foi eleito. Eleições suplementares. Olha, para quem não conhece a realidade política da cidade de Ipatinga, gente, e eu falo porque no ano de 2010, salvo engano, desembargador, eu era repórter de política aqui do jornal O Tempo, né? Todos nós aqui pertencemos à sempre editora que tem o jornal O Tempo, o jornal Super Notícia. Eu fui a Ipatinga e Timóteo, que são cidades irmãs, são cidades vizinhas lá no Vale do Aço e que passaram por um processo muito parecido desde então, de entra prefeito, sai prefeito, nova campanha, assume presidente da Câmara, uma situação assim
caótica para quem vive na cidade. Essa situação, pelo que eu me lembro, e isso da época que era repórter ainda, ela se arrasta pelo menos há 9 anos lá na cidade de Ipatinga. Entra prefeito, sai prefeito, a cidade não tem estabilidade nenhuma. Então quer dizer que o prefeito que foi eleito no ano passado já tem um processo contra ele novamente, então? Por incrível que pareça, sim, está em tramitação ainda, né? E outra coisa interessante, 7 Lagoas, outro município de grande porte que foi cassado o prefeito agora no final de 2018, né? Ainda está também nessa tramitação de ainda poder recorrer a Brasília. Mas o que eu acho interessante é que em diversas eleições suplementares, não só em Minas Gerais, até mesmo para governador, no caso de Tocantins, né? O eleitor geralmente tem eleito nas eleições suplementares o aliado do prefeito que foi cassado ou do governador que foi cassado, do mesmo grupo político, né? Então, mas sua chance é maior de... Eu não entendo isso, porque se houve uma grave conduta, né, que levou aquele político a ser cassado, o eleitor vem em seguida e vota no aliado dele, né? É um problema de uma má escolha, vamos dizer assim, né? Que o eleitor precisa refletir um pouco melhor. E eu queria fazer uma outra observação que é importante, né? Nós temos 30 casos em Minas Gerais dessas eleições de 2016 em que o TRE reverteu decisões de cassação. Então nós somos uma corte menos caçadora, entre aspas, né? Do que se pensa, porque 30 casos o TRE, em que o prefeito tinha sido cassado lá pelo juiz, o TRE reverteu essa situação, considerando improcedente a representação e mantendo os prefeitos nos cargos. Nós poderíamos então ter 52. algo em torno de 52, 53 eleições extemporâneas impugnadas, suplementares por causa que disso. seriam passíveis de uma nova eleição. Grosso modo, fazendo um cálculo rápido aqui, seria mais de 5% das prefeituras mineiras, considerando que nós temos 853 Mas em mais da metade desses casos, né, o TRE ainda reverteu. O TRE manteve os prefeitos nos cargos. Ô, desembargador, essa situação, esse quadro que o senhor está trazendo e está traçando aqui pra gente, reforça em nós, enquanto mídia, em vocês, enquanto instância da justiça eleitoral, enquanto justiça eleitoral, a necessidade de conscientizar o cidadão para a escolha que ele está fazendo, né? Para investigar a vida pregressa daquele candidato que ele está pensando em votar, né? Exatamente. Eu penso que o trabalho da justiça eleitoral, ele é constante. Às vezes a pessoa só lembra da justiça eleitoral quando tem eleição, mas nós temos aí, agora que se passou mais um pleito, né, o de 2018, nós vamos retomar aí o alistamento. Aqui em Minas nós temos uma meta de fazer o alistamento biométrico avançar nesses próximos 2 anos para mais de 2/3, né, em todo o estado, para em 2020 termos os eleitores totalmente biometrizados. E eu vou procurar participar como corregedor ainda nesse meio ano de meu mandato e em diversas cidades polos participar desse processo, exatamente falando, não é só tirar o título, né, se biometrizar, é também participar, e a justiça eleitoral tem que fazer esse estímulo, né? Participe votando, né? Votando conscientemente, se informando bem. Até porque essa postura de não votar ou de anular o voto, eu sempre digo, Platão lá na Grécia Antiga já dizia, quando as pessoas de bem se omitem, não candidatando ou não votando, né? Esse espaço não fica vazio, ele vai ser ocupado pelas pessoas, vamos dizer assim, do mal, né? Outros votarão no lugar deles ou vão se candidatar no lugar desses que se omitem, e geralmente e pode ser que não sejam pessoas do bem, né? E depois não adianta reclamar. Estavam aí as palavras do desembargador Rogério Medeiros, ele é vice-presidente e corregedor do TRE, o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, falando a respeito das cassações de prefeito. Eu tinha citado agora há pouco o exemplo lá do Vale do Aço, em 2010 ou 2011, salvo engano, quando fui lá fazer essa reportagem para o jornal O Tempo, e me lembro que naquela época, em 2 anos, a cidade de Timóteo, que está ali do lado de Ipatinga, tinha tido 10 prefeitos em 2 anos. 10 prefeitos em 2 anos. Imaginem os senhores que estão nos ouvindo agora o que é que isso significa para uma cidade de instabilidade e de uma incorreta prestação de serviço público para quem depende dele.
Desembargador, muito obrigado pela entrevista, foi um prazer e que pena que a gente tenha que dar esses dados assim que são tristes, mas claro, isso serve, claro, para conscientização do eleitor que está nos acompanhando. Faz parte do nosso amadurecimento político, né? Mas eu acho que o Brasil está melhorando, o eleitorado está devagarzinho atingindo um nível que dele se espera. Muito obrigado, é um prazer enorme estar aqui mais uma vez com vocês. Prazer é nosso.